Bem-vindos mais uma vez ao canal Gap Filosófico. Hoje nós iremos fazer uma abordagem, né, acerca da teoria queer e a psicanálise, né? Tema caro, digamos assim, aos diálogos da psicanálise, né, com as perspectivas filosóficas Foucaultianas, deleuzianas, as críticas esquizoanalíticas presentes à psicanálise. E aqui nesse texto, né, que é um texto organizado, né, por um professor de filosofia, que posteriormente eu coloco aí na descrição, chamado Cartografia do Pensamento Queer. Ele vai, de certa maneira, tentar fazer uma grande, né, reunião de textos sobre determinadas temáticas e a teoria queer. E uma delas, que não podia ficar de fora, de certa maneira, é a psicanálise, onde, em certo sentido, já fizemos duas abordagens, se eu não me engano aqui, acerca das colaborações de Foucault para a teoria queer, né? Consequentemente, né? Não que Foucault tenha alcançado isso, mas de certa forma pressupõe alguns diálogos e críticas que o Foucault tem com a psicanálise, inevitavelmente remonta às críticas da esquizoanálise à psicanálise, e de certa forma esse diálogo enquanto necessidade da própria teoria queer com a própria psicanálise e os problemas que a teoria queer diagnostica acerca da psicanálise. Ou seja, não se trata de descartar a psicanálise como importante para as construções de subjetividades amplas pertencentes à própria teoria queer, assim como a própria esquizoanálise, que parece, de certa forma, estar em diálogo mais profundo com a teoria queer em suas perspectivas, digamos, múltiplas, mas a psicanálise ela serve como base de libertação de determinados discursos e produção de determinadas subjetividades, assim como, de certo sentido, o próprio Freud estava calcado no examinar e no liame, digamos assim, da gênese das suas propensões e pretensões psicanalíticas, né? O que vai ser demonstrado aqui através de algumas leituras insertivas que faremos aqui do próprio texto Teoria Queer e Psicanálise, né? Vai demonstrar como, de certa maneira, o Freud era muito menos, digamos assim, conservador no seguinte sentido de diagnóstico das suas perspectivas psicanalíticas do que os seus sucessores, né? Os sucessores se apropriam de Freud, aqueles entendidos aqui no texto como pós-freudianos, e tornam a psicanálise algo muito mais engessado do que o Freud teria proposto, em detrimento desses diagnósticos queer, né? E é isso que vai ser provocado a partir desse diálogo. Então o texto começa assim com a citação do Deleuze e Guattari, né? Está escrito no frontão do consultório: deixa tuas máquinas desejantes à porta, abandona as tuas máquinas órfãs e celibatárias, teu gravador e teu pequeno velocípede, entra e deixa-te edipianizar. É uma provocação, né, do Deleuze e Guattari, no sentido de que, em determinados aspectos, o próprio discurso psicanalítico, isso também está presente no Foucault, né, ele se associaria, né, digamos assim, a uma apreensão do discurso sobre a sexualidade, né, uma apreensão, um direcionamento, do discurso sobre, né, os ímpetos sexuais, e ele vai se comparar nesse sentido. Isso Foucault, de certa forma, faz esse diagnóstico, né, digamos, a um conhecimento, a um saber, a um redirecionamento confessionário ligado às perspectivas religiosas de um modo geral, né? Isso está presente no Foucault também. Então, seguindo aqui no texto, a teoria queer tem um longo diálogo com a psicanálise, e a psicanálise com o pensamento queer como extravagante, com o que vaga fora, com o raro, com o estranho, com o diferente. É uma das traduções, né, do termo queer nesse sentido, como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari e Jacques Derrida. Sublinhamos estes autores para nos mantermos só no âmbito da filosofia francesa e dos filósofos que serão abordados com maior afinco no decurso desse livro. E aí ele segue, né? Então, em certo sentido, ademais focaremos no poder conservador e libertário, no poder reacionário e revolucionário da teoria e da institucionalização da prática teoria psicanalítica. Esse é o foco do texto que nós vamos abordar aqui. E aí ele segue, faz uma breve inserção aqui,
A respeito desses dois polos na obra de Sigmund Freud, em seu livro Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, os filósofos Deleuze e Guattari afirmam que havia tudo isso em Freud, fantástico, Cristóvão Colombo, genial leitor burguês de Goethe, de Shakespeare e Sófocles, Al Capone disfarçado. Né? O que ele disse anteriormente, né, é que no retorno ao saber psicanalítico, tanto no que concerne ao seu pensamento quanto à sua institucionalização, há alguns vislumbres, né, de poderes conservadores e libertários no poder reacionário, né, focados nesse poder reacionário e também em um poder revolucionário na própria teoria da institucionalização da prática da teoria psicanalítica, né? Ou seja, existem algumas questões que perpassam a teoria psicanalítica na sua origem do próprio Freud, mas também fora do Freud, posterior a Freud, que de certa forma vão preservar, né, uma certa reação à superação das tradições. O próprio complexo de Édipo, né, em certo sentido, em certa medida, ele é bastante criticado por, de certa maneira, preservar, né, essas tradições, digamos, delegadas da figura do masculino, que de certa forma se coloca como, apesar de que o Freud, o complexo de Édipo é mais complexo do que isso, mas há uma certa primazia, né? Dá para observar, de certa forma, até quando o Lacan, no seu seminário 20, faz algumas análises, o próprio Dunker faz algumas análises em detrimento dos comportamentos, de um modo geral, das mulheres e dos homens, baseados em algumas perspectivas míticas ou místicas também, né, das tradições humanas, antropológicas, a partir de uma determinada perspectiva antropológica contida nesse livro, o Seminário de Lacan. O próprio Lacan admite que, em certo sentido, o Édipo serviria como parâmetro tanto para o homem quanto para a mulher, apesar de continuar sendo como referência, o que traz uma certa ambivalência nesse sentido, né? Mas a crítica da teoria queer também perpassa essa questão, né? Não vamos esgotar isso aqui, né, mas vamos mensurar no que for possível para poder fazer essa abordagem aqui dos pontos principais desse texto. Tá? Então, devido a estes dois polos, conservador e libertário, que por sinal encontramos em qualquer grande autor, e também pela sequência de autores e autoras que vão dialogar com a psicanálise, vamos adentrar na história da psicanálise e enfatizamos na sua questão com a homossexualidade, né? E é isso que vai ser o nosso foco aqui. O filósofo e psicanalista Renato Mezan possui um belo estudo sobre a história da psicanálise chamado O Tronco e os Ramos. O tronco como uma metáfora ao pai da psicanálise, Sigmund Freud, e os ramos como metáfora às diversas escolas psicanalíticas que remontam ao pai da psicanálise. Nesse sentido, de Mezan, encontramos alguns dados que podem servir para aclarar a institucionalização da psicanálise e os seus ramos, as teorias pós-freudianas, como eu tinha mencionado inicialmente, né? O primeiro ponto a ser realçado é que a teoria psicanalítica pode ser muito libertadora e este saber tem um papel crucial com relação à homossexualidade e à perversão, por exemplo. Todavia, encontramos também em Freud determinadas ambiguidades sobre a homossexualidade, mesmo quando ela já tinha um arcabouço teórico que poderia livrá-lo de um pensamento heterocentrado. Pensamos aqui, principalmente, no caso Dora, que nos servirá de exemplo para mostrar que Freud também oscila no que se refere à sua teoria. Ainda assim, os elementos do caso Dora são reelaborados, sua postura é, sobretudo, libertadora para a sua época, muitas vezes até para nós. Então, esse caso Dora, em certo sentido, né, vai ser elaborado por determinadas questões que o Freud vai tentar identificar de uma determinada rejeição por uma determinada figura masculina, né, tentando, né, diagnosticar por esse prisma do ponto referencial, né, digamos, que estaria calcado em determinados aspectos numa primazia dessa provocação, digamos assim, de uma atração inevitável, né, que existe ali entre a paciente, que é provocada inoportunamente por esse sujeito, né, e a própria inconsciência dessa paciente, que se torna, em certo sentido, problemático. Porém, Freud não está trabalhando com determinadas perspectivas morais nesse sentido, né, mas procurando compreender a gênese, digamos assim, de comportamentos que se reverberam a partir de um explicitar, né, de composições inconscientes, o que se torna demasiadamente problemático, né? Outras questões também que perpassam a questão da sexualidade, né, que o Freud coloca, de certa maneira, que a sexualidade, de um modo geral,
ela se reverberaria não em pontos centrais do nosso corpo, isso é um processo que acontece posteriormente, mas a sexualidade, ela de certa forma, ela está presente a partir não dessa politização, né, dos corpos, a partir não dessa, digamos, dessa compreensão das limitações impostas também pela cultura, né, e pelos costumes e assimilados pelo nosso inconsciente, mas em primeiro sentido que desde a infância nós, de certa maneira, somos completamente sexualizados enquanto corpo, de modo geral, o que vai trazer outros problemas também referentes às questões dos comportamentos, de não enquadrar os comportamentos sexuais, né, como anormais, o que também, de certa maneira, os mais variados comportamentos sexuais, como não anormais, como não fora dos padrões, que de certa forma tenderíamos a ter essa tendência, digamos assim, multifacetada da sexualidade, o que também vai trazer outros problemas referentes a outras abordagens de sexualidade, né, que também podem remontar a outros problemas à teoria psicanalítica, né. Mas esse não é o nosso foco, né. Vamos focar aqui no texto e nas questões que são elaboradas, né. Então, a respeito de um possível heterocentrismo em Freud, o já citado caso Dora pode resultar também em um estudo positivo. Na obra freudiana, encontramos uma potencialidade libertadora sem precedentes para pensar a homossexualidade, o que não vai reverberar de forma aguda nos pós-freudianos e no processo de institucionalização da psicanálise. Lembremos, por exemplo, e aqui citação do próprio texto, né, que a fila de Freud, Ana Freud, vai tentar corrigir e curar os homossexuais, e desta posição escutaremos alguns ecos até mesmo na atualidade, quando a homofobia se mescla com o saber da psicanálise, ainda que, e vale a pena reafirmar, encontremos na própria obra freudiana todos os elementos para nos distanciar de uma visão tacanha que tenta, por exemplo, aplicar uma cura gay. Ou seja, existe um problema aqui, de certa forma, por mais que a própria elaboração teórica psicanalítica do Freud tenha alguns problemas, né, ela não se pauta, né, por compreender que a homossexualidade seria, em certo sentido, uma problemática, um esboço de uma determinada patologia a ser corrigida, né? Isso vai causar até alguns conflitos na própria, digamos, no próprio instituto psicanalítico, né? Do qual o Freud faria parte, né, que alguns psicanalistas faziam parte, a própria filha dele posteriormente vai assumir essa postura, né, de não indicar membros que fossem homossexuais, pois esses eram considerados menos capazes, né. Então, em certo sentido, essa tradição ela vai reverberar posterior a Freud, não que parta dele, né, mas inevitavelmente algumas questões vão se colocar como problemáticas na psicanálise freudiana e outras como expansivas, progressivas, né, questionadoras da tradição, né? Há essa ambivalência no Freud e muito mais ganhos do que perdas. Vai haver uma certa tradição pós-freudiana que, de certa forma, vai se debruçar para um liame muito mais conservador nesse sentido, segundo o texto, né? Então, tem algumas elaborações que o próprio Mezan, né, que é citado aqui no texto, faz sobre essa questão do diagnóstico psicanalítico e essas problemáticas. Ele faz um dimensionamento, né, que ele chama de tríplice diáspora. A primeira, né, seria a dispersão geográfica, e essa diria respeito a uma psicanálise que surge na Europa, ou seja, eurocentrada, onde é criada, embora necessitasse de migrar por conta da perseguição nazista. Então, é uma psicanálise translada, né, que conhece outros espaços, aprende novas línguas, se vê frente a outras culturas, né, e precisa questionar as bases culturais eurocentradas em certos aspectos. O próprio Mezan comenta sobre a psicanálise e sua atualidade que seus centros principais estão hoje na Inglaterra, na França e na América Latina, e aqui, entre parênteses, colocado, não se sabe por quanto tempo, né? Então, a diversidade dos fatores culturais afeta, por sua vez, a própria teoria psicanalítica, e este é um dos motivos de uma dispersão doutrinária. Isso tem seus aspectos positivos e negativos, né? A segunda dispersão é a dispersão doutrinária, nos remete às várias escolas da psicanálise, onde parece imperar o choque entre as doutrinas, uma lógica bélica e religiosa no lugar do diálogo produtivo. Este choque só coloca em maior evidência a variedade de psicanálises, o que nos direciona para a terceira dispersão, a dispersão institucional, onde são compostas outras institucionalizações que não somente a Associação Internacional de Psicanálise, fundada por Freud. Sabemos que mesmo
como que Freud tivesse uma posição favorável aos homossexuais como praticantes da psicanálise, a IPA vai apresentar uma posição muitas vezes homofóbica, e aqui traz uma problemática que é da própria psicanálise, e eu acho que não fica só circunscrita à psicanálise não, mas ao exercer da psicanálise e a própria psicologia de um modo geral, que é o seguinte, né? Esses conflitos, de certa maneira, que são elaborados a partir, lógico, de uma perspectiva da psicanálise, que, para quem não sabe, é anterior à própria prática da psicologia enquanto exercer profissional, né? Ela, de certa forma, ela remonta a algumas questões que vão desde manutenções, né, de preconcepções, né, de preconcepções muito, de certa maneira, preconceituosas, né, digamos assim, que vão perpassar as escolas psicanalíticas, né, a banalização da institucionalização da psicanálise, né, que por muitas vezes eu acho que não é difícil vocês verem vários institutos se vendendo como institutos formadores de psicanalistas, o que é altamente problemático, né, porque a formação da psicanálise ela não passa por, ou não deveria passar por uma institucionalização desses saberes, apesar de o Freud ter, creio eu, criado esse instituto com a melhor das intenções, né, e alguns desses psicanalistas sim, mas não passa por uma rotulação através de uma determinada carteirinha de psicanalista, mas sim através de uma prática exaustiva, né, tanto quanto teórica, tanto quanto prática, assim como tanto como prática, né, digamos assim. E aí é um problema que também remete à própria psicologia, né, de modo geral, eu, pelo menos me remete a isso, a própria prática da psicologia, quando por muitas vezes, muitas pessoas passam pela faculdade de psicologia, né, e não passam pela psicologia em si, se é que vocês me entendem, e vão exercer, e pegam sua credencial de psicólogo e vão atender despreparadamente pessoas que estão também despreparadas para enfrentar os problemas da nossa sociedade de modo geral, e psicólogos despreparados, o que eu tenho um palpite que muito em breve vai causar uma crise no ambiente da psicologia, nesse sentido, que não está muito longe de acontecer. Então, veremos, né, se isso vai acontecer ou não. Vocês podem ficar à vontade para criticar esse meu posicionamento, mas essa é a impressão que eu tenho. Isso não se estende, digamos assim, a você que exerce a sua profissão de psicologia, de psicólogo, de psicanalista, de maneira esforçada e honesta, porque eu acho que um dos princípios fundamentais da psicologia, da psicanálise, é você reconhecer as suas próprias limitações e impossibilidades, né? O que muitos psicanalistas e psicólogos parecem não reconhecer e agir de maneira, muitas vezes, prejudicial nas suas profissões. Isso não quer dizer que totalize a todos os psicólogos e psicanalistas, né? Então, quem exerce diante do reconhecimento das suas próprias limitações, não tem por que se sentir afetado com essa colocação nesse sentido, né? Então, há essas questões elaboradas, e tem uma questão teórica, né, que de certa forma também é presente nas escolas da psicanálise, mais fortemente, pois a psicologia, de modo geral, aqui no Brasil, ela tende a se dirigir muito por determinados ambientes que são mais tradicionais, né, muito mais vendáveis, e aí já é outra questão que eu não vou adentrar, mas a psicanálise freudiana, ela é tida por muitas vezes como dogmática, né, diante de um dogmatismo que nem o Freud se permitiu ter, né. Esse é um dos problemas, né, das escolas que se formam a partir de Freud e pretendem ser mais dogmáticas do que o próprio Freud. Isso é uma coisa curiosa que realmente faz todo sentido, né. Então, em certo sentido, né, isso colocado, né, aqui, vai, de certa forma, dar o pano de fundo para algumas das questões que vão surgir posteriormente no diálogo de Freud com a homossexualidade, com a apropriação dos seus discursos psicanalíticos, os problemas também da sua própria psicanálise, e os aspectos, entre aspas, digamos, libertários. Eu não gosto dessa palavra, mas é a palavra que é utilizada aqui, né, no texto, né, associado ao Mezan e aos comentários do organizador do livro, né, o livro Cartografia do Pensamento Queer, né, mas vamos utilizar o termo que foi cunhado aqui. Então, no período de 1918 a 1939, a forte figura de Freud se mantém, mas já existem fatores que tornam possível a criação de grupos autônomos. Mezan aponta que a novidade dessa segunda fase é que as discussões não terminam necessariamente em dissidências formais nem em expulsões espetaculares, mas na formação de correntes de opinião, que serão as bases das escolas de psicanálise propriamente ditas. Mezan afirma
que colocaram o caso de William Hyde, autor importante para o pensamento deleuzo-guattariano e para a libertação sexual, e Otto Rank, que estão em um conflito insanável com Freud. Para o autor, esses casos seriam uma exceção ainda nesse segundo período, dentro da própria teoria freudiana, começando-se a mostrar algumas relações complexas de um Freud se colocando contra o Freud, revendo a sua própria teoria, nuançando-a. Essa diversidade interna dentro da teoria possibilitaria o surgimento de escolas psicanalíticas. Tem-se agora uma maior institucionalização dos grupos, com eles um processo multiplicador da psicanálise que não depende mais de Freud. O próprio Mezan aponta que a rede de transferência deixa de ter seu pivô em Freud para se refratar por diversos focos, dando origem a uma geração de analistas para quem ele se apresentava, mais como um autor do que como objeto pessoal de amor ou de rivalidade. Isso, segundo o próprio Mezan. E aí ele fala sobre um terceiro período, que é o período das escolas, né? São 3 períodos, né? Eu comecei aqui pelo segundo período. O primeiro período é o período no qual vai haver um encerramento no pensamento do Freud, né? O surgimento de uma metapsicologia, né, em Freud, né, que é um discurso metodológico, né, sobre a psicologia a partir da psicanálise, né. E o segundo período é a mensuração da forte figura de Freud, que se mantém, mas que existem fatores que tornam possível a criação de grupos autônomos. Né. E um terceiro período, né, que vai aparecer aqui, é considerado a era das escolas. Neste momento, se formam núcleos de teorização divergente, tem-se uma cristalização da diversidade da fase anterior em torno dos seus principais autores, e junto a eles, novos processos de institucionalização dessas escolas. Né? Enfim, pano de fundo. Há um quarto período que se perdura até hoje, né, no qual se assoma, de acordo com Mezan, uma primeira e grande dificuldade: caracterizá-lo. Apesar disso, o autor não deixa de expor 2 vertentes. A primeira procura prolongar a era das escolas, e a segunda tem em comum mais uma postura diante das doutrinas do que uma ligação estritamente doutrinal. Em outras palavras, na primeira encontra-se uma espécie de ortodoxia, e na segunda, uma maior mobilidade. E aqui, finalmente, sobre Freud e a homossexualidade. Né? Não existe um sujeito homossexual, assim como não existe um heterossexual ou um bissexual. Existem emoções, pulsionais, movimentos identificatórios que se deslocam, mais ou menos livremente, e que se manifestam nas escolhas objetais que se sustentam as diversas expressões da sexualidade. Paulo Ceccarelli. O pacato neurologista de Viena, pai da psicanálise, traz um saber realmente selvagem sobre a sexualidade e tão logo a homossexualidade. Para uma primeira aproximação da relação de Freud com a homossexualidade, poderíamos pensar em 3 dados, em 3 manifestações postas em prol da homossexualidade, sem nenhum equívoco, sem nenhuma ambiguidade. A primeira manifestação trata de uma opinião pública no jornal vienense Das Zeit, onde Freud faz um pronunciamento a respeito da homossexualidade. Este acontecimento data de 1903. A segunda manifestação é uma carta para Ernest Jones, referente à admissão ou não de homossexuais na Associação Internacional de Psicanálise. Episódios que já mencionamos aqui anteriormente, né? Segundo a citação do próprio Freud, né? A homossexualidade não é algo a ser tratado nos tribunais. Eu tenho uma firme convicção de que os homossexuais não devem ser tratados como doentes, pois uma tal orientação não é uma doença. Isto nos obrigaria a qualificar como doentes um grande número de pensadores que admiramos justamente em razão de sua saúde mental. Os homossexuais não são pessoas doentes. Então, de forma límpida, temos aqui a posição de Freud diante de um caso de homossexualidade, e é claro que esta posição política tem o seu fundamento no próprio saber psicanalítico, né, o que é um ponto positivo referente ao utilidade, digamos assim, da psicanálise para a desconstrução dos parâmetros ligados a determinados padrões sexuais. Né? E aí, segundo ponto, tem uma carta ao próprio Ernest, né, referente a, digamos, o presidente do IPA, né, mencionando essa questão. Não vamos mencionar aqui, né, vamos adiantar para poder chegar no ponto central do texto. Né? Então, notamos um resultado bem claro. Por si só, a homossexualidade não seria motivo para admissão ou demissão na sociedade. Isso dependeria exclusivamente da análise das qualidades, como de resto ocorria com qualquer candidato. Isso foi concernente e referente à resposta, né, de alguns psicanalistas, que vão, de certa forma, reverberar essa tradição pós-freudiana, com um certo reacionarismo dentro da psicanálise, que não faria parte, né, das origens das teorias freudianas. Né? E ali, acima, posteriormente, se for de interesse de vocês, eu coloco a citação do presidente, no momento,
do IPA, do momento, daquele momento, né, na verdade, né? Então, o terceiro ponto seria uma resposta a uma mãe americana que solicita conselhos para seu filho homossexual. Essa carta é bem famosa, inclusive, né? Do Freud, respondendo à mãe sobre a questão de se que não considerasse que os comportamentos homossexuais do seu filho fossem considerados anormais ou fora dos padrões, né? Tendo em vista aquilo que foi afirmado ali em cima pelo próprio Ceccarelli, fazendo a contextualização nesse sentido, que de certa forma vai dar munição, né, para a própria esquizoanálise, a partir da psicanálise, em certos aspectos, sobre essa questão da multiplicidade da sexualidade, da multiplicidade dos comportamentos sexuais, né, e a partir da questão da teoria queer, né, que em sua tradução literal é tida como algo próximo a raro, ou estranho, ou, digamos, ou inconceituável, né, digamos assim, né, o que de certa forma pode fazer jus à questão dos comportamentos sexuais que tem essa tendência, de acordo com a tradição ocidental, de uma heteronormatização, apesar disso, de certo sentido, estar presente também, inevitavelmente, na teoria do Freud, e inevitavelmente também, né, nas concepções teóricas mais diversas, inclusive elas mesmas dentro da própria teoria queer, segundo o próprio artigo, os artigos aqui contidos nesse livro, que abordam as mais diferentes questões. O próprio termo queer surgiu de um termo pejorativo, né, e foi ressignificado e continua sendo ressignificado a partir dessa perspectiva de um diálogo profundo com essas questões esquizoanalíticas, né, que trabalha, digamos assim, com a ressignificação dos conceitos de um modo geral, a partir de uma questão do plano de imanência. Isso aí já é Deleuze e Guattari, já é outra questão, né? Mas tem relação com isso, tem um diálogo profundo nesse sentido, né? Então, citando mais uma vez o trecho aqui, mesmo diante da posição freudiana a respeito da homossexualidade, grande parte dos ramos pós-freudianos vão produzir um saber cada vez mais homofóbico, que por certo será alvo da teoria queer. Interessante esse posicionamento aqui. Vê-se, portanto, que a sexualidade iria além de um mero instinto sexual reprodutivo, né, de acordo, digamos assim, com o diagnóstico que o comentador Ceccarelli faz sobre a questão da teoria freudiana, né. Adiante, Freud propõe outra forma de compreensão da perversão, pois a sexualidade humana seria em si perversa, no sentido de que não visa a reprodução, ou seja, considerando a perversão como algo que, de certo sentido, se coloque para além dessa noção de reprodução. Então é necessário recordar que se a perversão é tudo aquilo que não envolve uma relação que teria um vínculo com a ideia de reprodução, até mesmo um simples beijo seria perverso. O que Freud pondera é que a sexualidade acompanha o sujeito desde a infância. Na criança, por exemplo, haveria uma perversão polimorfa, onde todo o seu corpo é sexualizado. Isso mencionamos já no início, né, do nosso vídeo, né? Apenas com o tempo é que o corpo vai criando as zonas erógenas, especializando esses lugares como eróticos, como pênis ou vagina. Todavia, tantos outros lugares podem ser erotizados. Diante de autores da teoria queer, veremos como esse processo de erotização do corpo é um processo político, né, como já tínhamos mencionado inicialmente, onde somos levados a erotizar algumas partes e outras não. Por exemplo, damos um maior valor ao pênis e à vagina e descartamos uma erotização anal. Damos um maior... Javier Saez e Sérgio Carrascosa, em seu livro Políticas Anais, farão um percurso nesse sentido, mostrando de que maneira o ânus foi privatizado, tirado do campo social, além de como o ânus tornou-se o lugar de injúria, dos xingos, da passividade, do que é abjeto. A partir deste dado, temos a proposta de recuperar uma sexualidade que é perversa e polimórfica. Interessante essa questão. Então, ele já tinha mencionado lá em cima, né, que tinha citado a questão do caso Dora. Ele vai fazer algumas elaborações sobre essa questão do próprio caso Dora. Eu acho que não vai ser interessante fazer uma abordagem exclusiva sobre essa questão do caso Dora. Aqui, né, posteriormente, quem se interessar, posso deixar na descrição, né, porque é uma questão bem particular, bem específica, mas que menciona algumas questões, né, de um amigo, do seu familiar, que em certo sentido proferia algumas menções de assédio, essa figura, né, e Freud tentava compreender isso, em um certo sentido, como uma rejeição que imbuía um ímpeto do desejo, que se torna problemático, né, e Dora tinha por volta dos 14 anos, né, mas enfim, né, a conclusão, eu vou direto para a conclusão dessa questão, né. Freud chama o caso Dora como um determinado desdém, de um caso
de pequena histeria, por não apresentar sintomas muito graves. Diferentemente, não deixam de explicar que essa obra tem um papel central no desenvolvimento da teoria psicanalítica de Freud da histeria. Este texto marca o ápice da preocupação de Freud com a histeria, uma preocupação que conduz à descoberta da psicanálise em 1880 e 1890. Para estes dois autores, comentadores de Freud, Halt e Geiskens, Freud interpreta a psicanálise como uma patoanálise ou ainda uma antropologia clínica. Significa dizer que a patologia indica uma forma exagerada de tendências que modam a nossa existência e psicopatologia. Não aparece como negativa de uma suposta normalidade. Em vez disso, ela mostra os elementos estruturantes da condição humana. Nesse sentido, Freud quebra a visão da antropologia filosófica tradicional, que considera a psicopatologia na perspectiva de um negativo que seria o psicologicamente saudável, ou seja, não existe a noção mais de normalidade ou psicologicamente saudável nesse sentido, né? Existiria uma polidimensão, né, desses comportamentos, de um modo geral. Citação de Helt e Geiskens, né? No seu estudo sobre Dora, Freud não precisa do complexo de Édipo para entender a histeria. A combinação de disposição, complacência somática, trauma e fantasia, tal como nos descrevemos, já é suficiente. E ainda, a maioria dos comentários vindo das mais diversas tradições psicanalíticas não apenas dá uma explicação edipiana para a histeria de Dora, mas também, injustificadamente, atribui essa explicação a Freud. Então, em certo sentido, elabora o que a gente já tinha mencionado aqui, né? Apesar desses comentadores identificarem que esse caso específico de Dora não remeteria a uma menção ao próprio Édipo, ele está presente enquanto interpretativo a partir do caso. Alguns comentadores interpretam isso no sentido de que isso está presente, mesmo que indiretamente, na própria teoria do Freud, né, a partir da conjuminação dos seus diagnósticos. Né. Outros interpretam que isso, de certa forma, é um olhar de quem interpreta a partir, digamos, de uma dogmatização da própria teoria psicanalítica freudiana para além de Freud, né. Então, a análise dos dois autores denota-nos outros elementos que não são o complexo de Édipo. Estes elementos geram para Freud uma explicação no caso Dora. Se pensarmos na evolução da etiologia das neuroses, podemos voltar a um momento em que Freud aborda o método catártico e a disposição à histeria justamente com a etiologia, como pensada na teoria da sedução. Adentramos desse modo do método catártico como meio de expurgação e a disposição da histeria com suas três características. 1. Uma grande sensibilidade corporal. 2. Uma inclinação a evitar a sexualidade. 3. Por último, os devaneios. Na etiologia pensada no período da teoria da sedução, a histeria e a neurose obsessiva se dão pela natureza do trauma. Trata-se da passividade ou atividade sexual da criança com relação ao seu abusador. Esses elementos seriam suficientes para a análise de Dora, porém seria injusto a este caso dizer que a temática edipiana não estaria ali. Mas devemos nos perguntar qual é a função do Édipo no caso do Dora. Essa resposta nos coloca diante de uma possível psicanálise edipiana ou ainda uma psicanálise não edipiana. A pergunta sobre o Édipo, no caso Dora, envolve mais do que o interesse por uma análise meticulosa do texto freudiano. Essa pergunta é aqui revelada porque, em determinado momento da psicanálise, o complexo de Édipo terá um papel quase normativo, tornando-se o grande folclore da psicanálise. A filosofia e a teoria queer não deixarão de interrogá-lo. Talvez a crítica mais forte venha do livro de Gilles Deleuze e Guattari, chamado exatamente o Anti-Édipo, Capismo e Esquizofrenia. De qualquer modo, a teoria queer também vai interpelar a própria psicanálise. E ele se apresenta justamente, em certo sentido, esses comentadores eles estão, de certo sentido, encerrados numa pré-psicanálise freudiana, porque essa noção de trauma e esses diálogos, digamos assim, são presente bem no início da teoria de Freud, né? O complexo de Édipo poderia não estar fomentado como referencial último nesse caso aqui, mas já estaria em uma certa gestação, que eu acho complicado afirmar, dizer que Freud não precisaria se referenciar ao próprio complexo de Édipo aqui nesse sentido, né? Voltando ao comentário do Renato Mezan, em confluência com diversos comentadores de Freud, Mezan relata que, no caso Dora, existe o esforço de Freud em levá-la a aceitar os investimentos amorosos do Sr. K, né, que esse, de certa forma, estaria se comportando abusivamente em detrimento da vítima, né? Encontramos aqui um dado heteronormativo. Ainda que Freud tivesse ao seu lado uma ferramenta teórica importante decorrente de suas conversas com seu amigo Fliess para tratar do conceito de bissexualidade. O caso Dora o levaria a uma reformulação do complexo de Édipo, da sua versão direta à sua versão completa, encontrada na obra O Eu e o Id. Este é um ponto considerável, pois mostra como o pensamento de Freud sempre esteve em ebulição, sempre foi um pensamento convulso e, portanto, incessantemente passivo de ser reestruturado. Então, aqui
está evidenciada em certos aspectos toda a riqueza e as problemáticas da própria teoria freudiana, né? Apesar de não intencionalmente, talvez, o Freud querer advogar acerca de uma aceitação do comportamento abusivo, mais especificamente nesse caso, a sua conceituação, ela giraria em torno, digamos, de uma estruturação da aceitação desse comportamento da vítima em detrimento, né, do coautor, ou do autor, na verdade, desse suposto abuso que é colocado aqui, né? Um problema estrutural, heteronormativo, que é identificado pelo Renato Mezan, e aí você pode ficar à vontade para discordar, mas é como é colocado aqui, e eu tendo a entender que, pelo que eu li, né, algumas vezes nesse texto, parece realmente ser uma problemática conceitual que adentra o conceito e não a intencionalidade do teórico, parece que vai resvalar dessa problemática, assim como, em certo sentido, essa questão de afirmar que os comportamentos sexuais vários não podem ser condenáveis ou considerados como anormais, vai levar, em certo aspecto, a você a problematizar certos comportamentos sexuais que nós não podemos aceitar, né? Não preciso nem mencionar quais. Acho que vocês devem imaginar. E aí é uma problemática moral também, né? Uma problemática moral, mas que deve ser levada em consideração em detrimento disso que é diagnosticado aqui, em um diálogo com a psicanálise, desses fundamentos da psicanálise freudiana, né? De como utilizar, como pensar essa questão da sexualidade, se é algo inevitável, né? Em certo sentido, é uma impossibilidade também, né? Então, ao criticar o papel do complexo do Édipo no caso Dora, os comentadores Holt e Geiskens estão à procura de uma psicanálise não edipiana, uma vez que o complexo de Édipo torna-se o folclore da psicanálise e tem um efeito normalizador. Frisamos essa interpretação no caso Dora para explicitar possíveis conflitos internos na obra de Freud. Então é interessante como o próprio Lacan, né, em certo sentido, lá no seminário 20, ele vai exemplificar algumas questões sobre a questão do Édipo, nessa noção edipiana. Chegamos a 40 minutos aqui no vídeo, né? Ele vai enfatizar essa questão edipiana, né, de um modo geral, afirmando através de determinados resgates culturais contidos ali naquele livro, através de uma determinada releitura do amor, né, por um período muito pessoal que o próprio Lacan está passando, né, que vai reverberar na elaboração desse seminário, do conteúdo desse seminário, né, repensando como é que vai se dar essa questão do masculino e do feminino em relação ao amor, né, ao desejo, né, e ao amor mais especificamente, ao amor enquanto unidade ou diferenciação do comportamento, né, no sentido de haver uma homogeneidade, né, diante da figura do masculino e da figura do feminino. Isso não quer dizer que masculinos e femininos, enquanto tais, enquanto condição biológica, fiquem determinados a masculino e a feminino, mas que há uma determinada tendência baseada em determinadas questões antropológicas que o Lacan vai investigar nesse seminário, que de certa forma vão dar algumas pistas para que de certa forma ele possa ressignificar Édipo e dizer que o Édipo ele pode servir tanto quanto para a figura feminina quanto para a figura masculina, né? Que em certo sentido o Édipo para a figura do masculino se apresenta na figura do falo e para a mãe na figura do feminino se apresenta enquanto o empoderamento do filho, né? O filho enquanto dominação. Isso parece um pouco também, em certos aspectos, misógino, eu posso até estar equivocado aqui, mas me remete, em certo sentido, a Nietzsche, né, algumas afirmações misóginas do Nietzsche, mas é um malabarismo que o Lacan vai tentar fazer lá no seminário 20, né, e eu posso estar totalizando aqui essa questão, para tentar justificar a multifacetação do Édipo, né, é um retorno que o Lacan propõe ao próprio Freud, essa visceralidade contida no Freud, né, e as próprias problemáticas freudianas, para tentar resgatar esse Freud mais visceral, esse Freud, inclusive, problemático, mas não totalizado, não dogmatizado, né, por aquilo que vai se reverberar e que foi colocado aqui a partir dessa crítica do diálogo da psicanálise com a teoria queer, né, como, de certa forma, a manutenção de alguns aspectos reacionários tradicionais, né, que vão negar a multiplicidade das relações sexuais em detrimento das concepções políticas, corpóreas, né, e da relação do biológico com esses aspectos sociais e políticos de um modo geral, né, porque, em certo sentido, se torna muito rico, né, e a própria teoria queer se valendo da própria psicanálise e dessas problemáticas para poder enriquecer esse diálogo em diálogo com a própria esquizoanálise. Isso não quer dizer que teorias como a própria esquizoanálise também não tenham suas problemáticas, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Hoje não vamos ter o 18º encontro junguiano, porque depois o nosso colega psicólogo Ítalo está a viajar,
né? Então fica para a próxima segunda, por isso esse vídeo de hoje, tentando trazer uma temática mais ampla sobre a psicanálise, de acordo com as nossas próprias limitações, sujeita a críticas, a colocações, a quem tiver a possibilidade de acrescentar a temática e colocar outras questões, fazer apontamentos e correções, serão bem aceitos, tá? E no mais, quem puder ajudar o nosso canal, a chave Pix segue aí embaixo, né? Assim como o nosso Apoia-se, né? E os nossos produtos, os nossos grupos de estudos no Telegram, gratuitos, para que você queira participar e participar das discussões, né? Aqui conosco. Muito obrigado. Esse foi mais um vídeo do nosso Gap Filosófico, né? Fazendo alguns apontamentos a partir do livro A Cartografia do Pensamento Queer em Diálogo, em uma perspectiva com a psicanálise, né? Então, até mais e obrigado.